Programa RicardoOlandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô, amigos, estamos começando mais um programa RicardoOlandini.net. Nosso convidado de hoje é um conhecido nosso de muito tempo, um fraterno amigo, um homem com passagem em várias empresas do Brasil e do mundo. E hoje é CEO do Centro de Excelência Empresarial, o Cenex. Isso aí. Paulo Amorim, que continua gremista. Então ele entra, gente, na cota dos gremistas, que eu sempre respeito. O Amorim, eu adotei a cota, porque eu acho que eu tenho que ser um cara justo. Concordo. Tá? Um gremista, um colorado. Um gremista, dois colorados. Um gremista, três colorados. É uma boa cota. Neste mês estamos equilibrados, né, Roberto Aguiar? Estamos equilibrados com a cota, né? Devemos ter uns 10 colorados e uns 2 gremistas, acho que ficou bom, né? Tá bom, justo. Mas abstraindo a nossa brincadeira, Amorim, a transição da vida da gente é um troço que está acontecendo toda hora, né? Quando a gente menos espera, pá, aconteceu. 3 meses atrás eu falei contigo numa situação. Em seguidinha tu me liga, tchê, mudou tudo. O que houve, Paulo Amorim, né? E o que é essa velocidade nas transições de carreira? Bom, primeiramente quero te agradecer o convite, né, Orlandini? Sempre muito bom estar aqui contigo, eu sei do prestígio que tu tem, sei dos teus, as pessoas que te assistem, enfim, do eco do teu programa, então é sempre muito bom poder estar aqui trocando ideias. Indo para a tua pergunta, lembra que da última vez que nós conversamos a gente falou sobre carreira, né? Sim. Quem estava nos assistindo ouviu sobre isso e eu falava transição de carreira, falava sobre ciclos de carreira, falava para vocês poderem se experimentar nas suas carreiras, né? E como tu sabe, eu sou jovem, né? Nós dois somos jovens. Forever young. Forever young. Então, como jovens, a gente tem que se propiciar ciclos de carreira e eu estou iniciando mais um ciclo. Eu estou com 54 anos. O Cenex, depois eu vou falar mais sobre o Cenex, ele surge como uma grande oportunidade, um grande desafio para mim, agora como CEO, tá? E fez sentido, claro, o namoro não é de 3 meses atrás, ele é de 1 ano, que ele vem se desenvolvendo, e aí eu decidi então topar esse desafio, eu vou depois te contar um pouco do Cenex e tu vai entender onde é que eu me encaixo nesse negócio, nessa instituição, e eu resolvi então virar a régua. Minha empresa que eu tinha, a minha sócia ficou com ela, eu saí, definitivamente. E agora estou com o head, né? Como a gente gosta de dizer, o superintendente, o CEO dessa entidade que é o Centro de Excelência Empresarial. Então, eu acho que é bem legal porque ilustra muito a nossa conversa anterior sobre carreira, da gente se possibilitar esses ciclos, né, que são mais curtos agora, antigamente eram mais longos, né? E que não existe mais um limite de idade para tu decidires para onde tu vais e o que te traz mais felicidade, o que te desafia mais. Né? O Amorim, nós estamos vivendo, eu lembro aqui, que lamentavelmente a legislação não permite ou não permitia que num determinado período a gente falasse algumas coisas sobre política, né? Mas agora a gente pode falar, está acontecendo um fenômeno no Brasil, tu deve estar acompanhando isso aí, que mudou o ânimo em vários setores empresariais. O ânimo está outro, o pessoal já fala o que vai fazer o ano que vem, já fala o que está fazendo agora. Mudanças estão acontecendo em vários setores da iniciativa privada. Não estou falando de governo, é simplesmente houve uma mudança, uma quebra de um paradigma, tá? Pós-eleição, que já no vácuo entre primeiro e segundo turno já apareceu muito forte, porque antes do primeiro turno ainda tinha... as pesquisas vendiam outra coisa, né, Amorim? Né? Aliás, as pesquisas para mim ficaram completamente desacreditadas, conseguiram fazer isso aí, né? Mostraram
aqui no Rio Grande do Sul, o candidato ao Senado que não foi, né, o José Fogaça deve estar até hoje perguntando por que ele acreditou nas pesquisas. Se acreditou, né? Se acreditou, porque acabou o que não aparecia sendo o mais votado, né? E o que aparecia em terceiro lugar, quarto lugar, como sendo o segundo senador. Os dois, o Heinz e o Paim são os dois senadores, para focar nisso aí, nisso né? Aqui, né? Ficar nessa questão. Mas tu tem percebido também no nosso mercado empresarial, dos profissionais liberais, um novo ânimo, uma mudança de clima? Sim, tenho percebido. Eu vejo que o nosso país, na verdade, ele vem, apesar de a gente vir de uma crise, estar numa crise, ele vem num desenvolvimento ao longo, vamos dizer, dos últimos anos, e esse desenvolvimento, eu estou dizendo, desenvolvimento de consciência política, consciência empresarial, que ele começa por discussões éticas, por uma série de questões éticas. A gente está vendo aí todo mundo que está preso, como a questão ética começou a surgir dentro do país. E, de uma certa forma, isso acabou fazendo com que o povo se envolvesse mais, e, na minha opinião, vai se envolver cada vez mais como protagonista da mudança do próprio país. E toda essa mudança, de novo, eu não estou falando aqui de política, toda essa mudança que aconteceu na minha cabeça, e eu sou um otimista por essência, então vai ser difícil de tu me ver não otimista, trouxe um novo formato, um novo olhar para esse momento que a gente está vivendo agora e que nós vamos viver para frente. Óbvio que não é um momento simples, parece que se virou uma chave que agora se resolveu tudo, nada se resolveu ainda, né? Mas sim, voltando à tua pergunta, as empresas começam a ter um olhar, vamos dizer assim, uma nova perspectiva, ou a abrir a sua perspectiva para esse nosso novo momento. E aí eu quero aproveitar o gancho para falar do Senex, porque o Senex se encaixa exatamente num país, num momento em que a gente precisa mais do que nunca desenvolver nossas lideranças. Aliás, tu sabes disso, nosso país sofreu e sofre ainda por falta de lideranças. E quando eu falo liderança, eu não estou falando necessariamente de liderança formal, estou falando de qualquer pessoa que assuma uma função de influenciar uma sociedade, uma organização. Bom, mãe, antes de tu continuar no Senex, eu só quero te provocar. Provoque. Uma coisa que mudou, e a gente percebe já há alguns anos, com toda a crise política, toda a crise econômica que estava vivendo o país, nós começamos a ter uma crise de consciência do setor empresarial e dos formadores de opinião, e tivemos uma mudança, uma guinada na questão ética e moral. Tu falaste outro dia que eu conversei contigo sobre o Michael Dell, né? Uhum. Que ele numa reunião chegou, olha gente, tem que faturar, coisa e tal, mas assim, vocês façam tudo que tem que fazer, desde que... não se fira a integridade ética. Chegou no Brasil, né? Chegou. Ontem eu estava num evento, nesse evento estavam os 3 governadores do estado do Rio Grande do Sul, estado de Santa Catarina e do Paraná, e escutando um breve comentário dos 3 sobre o que vem por aí, etc. Qual foi a palavra assim, que eu extraí daquela conversa? Transparência. Precisamos fazer um governo transparente, precisamos trabalhar com transparência. Sim, o público pode se relacionar com o privado com transparência. Então chegou para ficar, e o povo, nós, não queremos mais uma relação que não seja transparente e não seja ética. Então, a iniciativa privada, ela vem já até com uma questão de cultura interna, com a transparência, enfim, e quando eu falo iniciativa privada, eu falo genericamente, e agora chegou ao Brasil e nós não queremos mais uma relação diferente dessa. Não é só a ética nas organizações, é a ética na área pública, a ética... nas relações. Né? Isso, nas relações em geral. A nossa ética, a ética de negócios, a ética de fazer negócios. Né? Eu estou numa empresa hoje que desenvolve negócios, nós já vamos falar um pouco sobre isso. A ética também tem que estar dentro dele. E aí sim se constrói a base de um país. O Amorim, eu vou além... Muita gente diz, não, a organização criminosa começou no país na era Lula. Não, não é verdade. Não. Isso aí dá muito valor para o Lula. O Lula pode ter organizado um pouco, daí juntou a esquerda com a direita que dominava o país. Mas nós temos aí 30, 40 anos, pós 86, e que se montou sim uma grande organização criminosa no país, que os fins justificam os meios. Eles fizeram de tudo. Desde a morte do Tancredo até agora, o que nós tivemos no país? Grandes acordões.
Isso, lamentavelmente, envolveu a iniciativa privada no Brasil, grandes empresas. Aí nós temos aí os escândalos todos. Os escândalos todos de várias empresas. A Odebrecht, agora proibida em alguns países da América Latina de fazer negócio por 20, 30, 40 anos. Acabou o negócio. Então, essa coisa que se dá um nome pomposo, compliance, né? Mas assim, que na realidade um manual de ética das organizações começou a pegar muito forte e selecionar os dirigentes, os executivos, todos baseados nisso aí, tá? Vamos encerrar esse bloco falando disso e entramos no Senex no segundo bloco. Tá bom. Tem uma palavra para mim que surgiu, talvez ressurgiu seja o nome dessa palavra, que eu acho que eu já citei numa outra conversa, chamada reputação. Felizmente, reaparece no mercado algo que, por algum motivo de distorção de valores, tinha desaparecido, que é a reputação. Eu sempre me preocupei com a minha reputação, tu também te preocupaste com a tua reputação. Não é uma questão de preocupação de floreio, é uma preocupação de fazer coisas consistentes, de ter uma vida lisa, né? No sentido de lisura, de ética. Teu travesseiro está ali tranquilo. Isso, está tranquilo. E nós hoje, o nosso mercado está caminhando para que a reputação, está já lá, seja considerada algo fundamental nas relações, nas contratações, nos relacionamentos, nos contratos. E para mim eu fico muito feliz com isso, porque no momento em que reputação toma o seu devido lugar numa sociedade... Ocupa novamente aquele lugar, aquilo que não estava ali vai desaparecer, ou tende a desaparecer. Então, hoje as organizações, quando procuram executivos, quando buscam funcionários, colaboradores, buscam a reputação. Quando buscam formações, desenvolvimento, parcerias, empresas, buscam reputação. Isso faz uma limpeza de mercado. Aliás, já houve uma certa limpeza, tu sabe disso. Nessa própria eleição, houve uma certa limpeza com coisas da reputação. Praticamente metade, né? Então, e eu sempre digo, se existe alguma coisa que é muito complicada, complexa de tu construir, muito fácil de tu perder, é a reputação. Porque às vezes tu leva anos e anos e anos, 30 anos, 35 anos para construir, e um movimento que tu faças, às vezes inadvertidamente, te tira essa reputação. Em 5 minutos as redes sociais acabam. Hoje, com a exponencialidade da informação, tu sabes disso, ela desaparece. E nós precisamos ter consciência disso. E para mim, essa consciência, ela está surgindo e a reputação começa a ocupar um lugar. Isso é muito bom para quem quer fazer um bom trabalho, um trabalho sério, quem quer ganhar mercado. Então... Bom, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com Paulo Amorim. Nós vamos falar do Centro de Excelência Empresarial. Chopp gelado, sanduíche aberto, filé recheado, ranch-schnitzel e grelhado. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. Voltamos com o programa RicardoOrlandini.net. Estamos conversando com o Paulo Amorim, que é CEO do Senex, o Centro de Excelência Empresarial. Falamos no primeiro bloco, transição de carreira, o que está mudando, reputação, que é uma coisa que voltou à voga. Mais vale uma reputação do que o cara ser rápido, que tem uns caras que são rápidos demais, muito, né? Muito espertos, esses caras não têm mais lugar nas empresas, nas organizações. No Japão tem empreendido gente que faz isso aí, né? Com certeza. No Japão tem. Aqui no Brasil também, mas no Japão foi emblemático o que aconteceu essa semana. Nissan, Mitsubishi e mais 3 empresas. Não tem mais limite, vai começar a foi lá, pegar.
Tá? Então, estão pegando todo o empresário brasileiro que esqueceu de avisar a Receita Federal do Japão que recebeu 100 milhões de reais. Só isso. Só isso. E mais outra notícia que saiu, que ele pagava as passagens da família com recursos da empresa. E isto, no Japão, é ilegal. É legal. Tá? E como Nissan e Mitsubishi e Renault. Agora Era Renault. Ele era presidente da Renault aqui no Brasil e do grupo internacional Mitsubishi e Nissan. E é ilegal. Então, como essa reputação volta, Amorim? Olha, é difícil, hein? Tem como recuperar, Opa, desculpe, mas... não foi nada disso. Não é assim. É uma longa jornada. É uma longa jornada. Falamos sobre reputação, vamos falar do Senex. Eu acho que é importante o trabalho que é feito há muito tempo. Conta um pouquinho da história e o que vocês estão fazendo aí, qual é a tua missão lá como CEO do Senex. Perfeito. Excelente. Eu vou convidar os ouvintes aí, quem está nos assistindo, para fazer uma jornada ao passado, não muito remoto, mas vamos voltar 32 anos atrás, lá pelos anos de 1986, por aí. Tu imaginas que hoje seriam 13 empresas do Rio Grande do Sul, grandes empresas, se reúnem, muitas delas até concorrentes, e conversando chegam à conclusão que no nosso estado não há uma instituição, e no Brasil, porque não dizer no Brasil, não havia uma instituição com um foco em desenvolvimento comportamental, com uma base sólida científica, para executivos e para liderança. Eu costumo dizer que, nos termos de hoje, chamaria-se uma iniciativa inovadora e disruptiva. Inovador e disruptivo. Isso. Em 1986 a gente não falava nisso, né? Mas hoje a gente pode classificar assim. Por quê? Primeiro, porque é inovadora, porque começa a trabalhar o comportamento do executivo, o comportamento do líder, que hoje já se sabe que é a base da liderança, mas naquela época se focava muito em treinamento técnico. E por que disruptiva? Porque juntam-se organizações, muitas concorrendo, em 1986, para somar esforços para construir algo novo neste mercado. Bem, ao longo desses 32 anos, essas organizações, então o Senex nasce, o Centro de Excelência Empresarial nasce lá e desenvolve, com uma base científica muito aprofundada, formações enfim, assim, ações de desenvolvimento para as lideranças para transformar as organizações e a sociedade. Nós estamos em 86. 30 e poucos anos se passam, 7 mil pessoas passaram pelo Senex. Essas organizações hoje são grandes organizações, a grande maioria delas com presença internacional. Se tu pegares a Grale, Marco Polo, Randon, Grupo Gerdau, Todeschini, SLC, a Celulose Rio Grandense, o CPMC, a ThyssenKrupp, Tintas Renner, acho que eu não esqueci nenhuma, o Grupo Randon, tá? Todas grandes organizações que praticamente todos os seus donos, os seus executivos, os seus líderes passaram pela formação do Senex. Então o Senex se constrói ao longo desses 30 e poucos anos, essas entidades são chamadas de mantenedoras. E aí qual é a posição do Senex? E aí vou chegar à tua segunda pergunta, que é qual é o meu desafio, né? O Senex, então, ele tem um foco muito direcionado ao desenvolvimento comportamental de executivos e de lideranças em geral. Então, este é o foco do Senex, formações que transformem, e assim, a missão é formar líderes que transformem as organizações e a sociedade. Esse é o Senex, assim ele surge, assim ele se desenvolve com 32 anos, com uma reputação extremamente sólida, por fazer coisas com fundamentação científica. Eu vou falar um pouquinho agora desse desafio. E aí eu chego para pegar, então, essa entidade que já está consolidada e trazê-la para a nova curva, trazê-la para o novo... Ela vem se reinventando de uma certa forma, mas agora nós queremos que o Senex comece o novo momento de inovação. Não precisa ser disrupção, mas o novo momento Senex, olhando para esse mundo, que é um mundo novo, que a gente já conversou muito, um mundo de transformação muito mais exponencial, onde a liderança, mais do que nunca, passa a ser chave e o comportamento da liderança mais chave. Então, o meu desafio hoje é pegar uma história de 32 anos, uma passagem de 7 mil pessoas, no mais nesses 32 anos, que tem uma entidade que tem, sem fins lucrativos, mas que tem 13 mantenedoras fortes, e levar, então, para essa nova, quem sabe essa nova jornada de 30 anos. Né? Afinal, eu tenho 50, mais 30 para mim, eu ainda vou estar jovem. Então,
Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso nos abrindo para mercado, nós vamos fazer isso posicionando o Senex não como uma empresa de treinamento, que nunca foi, mas como um hub de soluções. Então nós vamos ter ofertas, soluções, produtos que a gente vai oferecer não só para as mantenedoras, mas para o mercado, para o desenvolvimento executivo e de líderes, mas nós também vamos ter um braço muito forte no on-demand, porque as organizações, tu sabes que nesse nosso país tem níveis diferentes, e não tem nada de certo ou errado nisso, tem a realidade. E então o Senex também quer se posicionar como um hub de conhecimento, quer dizer, eu sou um congregador de conhecimentos que vou poder oferecer para essas organizações soluções on-demand. Para quê? Para fazer essa nova fase de transformação. Nós precisamos fazer uma transformação. Na verdade, as organizações já estão se transformando, algumas começando, outras já no meio, outras já num estágio mais avançado. E o líder é o grande catalisador dessa transformação. Muito bem. Não sei se tu quer perguntar, senão eu vou embalar aqui. Não, eu quero perguntar. Você está me olhando com cara de quem quer perguntar. Veja bem, tá? Eu acho que nós estamos num outro momento em que chegar à conclusão que daqui a pouco o melhor cara, o cara que sabe tudo, não é o melhor líder. Perfeito. O melhor líder é aquele que sabe escolher o melhor ministério. A gente vai ter isso na política, né? É o cara que sabe escolher seus executivos. Sabe onde é que são os seus pontos fortes e quais são os pontos fracos. E nesses pontos fracos se assessorar de pessoas melhores do que ele. Porque liderar menores é fácil. Liderar pessoas do mesmo nível ou para cima, né? Ou para cima, este é o grande desafio do momento. E tu sabe que tu traz um ponto que o Senex trabalha desde a sua origem, nós vamos continuar trabalhando, mas que agora tomou... às vezes eu olho assim para trás e vejo assim, tem coisas que foram à frente do tempo, né? Mas quem está nos assistindo sabe que a gente está falando muito hoje sobre o autoconhecimento. Né? A importância de um líder, não interessa qual nível que ele esteja, dele desenvolver a sua inteligência emocional, desenvolver um autoconhecimento, para que ele possa daí ajudar os outros, a partir do seu próprio conhecimento. Ele tem que ser um facilitador das coisas. Claro, o líder hoje é um líder influenciador. Tá? Ele é muito mais um líder influenciador do que o líder autocrático que nós tínhamos na origem, e eu não estou aqui criticando modelos. Tá? Antigamente era o líder que mandava, cadeia de comando e controle, todo mundo obedecia, se não quisesse obedecer, estava fora. Tá? Já há muito tempo, essas empresas se deram conta que não é bem assim, que nós precisamos de líderes que influenciem, por exemplo, líderes admirados. Eu sempre faço a pergunta, tu não seguiria uma pessoa que tu admira? Sim, então o teu líder tem que ser alguém que tu admire. E como é que tu admira uma pessoa? Através do respeito, da humildade, da vulnerabilidade. Nós temos como líderes que demonstrar nossa vulnerabilidade. Todos somos vulneráveis. Essa história do líder que sabe tudo, que domina tudo, isso aí já era. Aliás, nunca foi, né? Vamos aqui entre nós, né? Mas assim, isso é uma coisa simples de falar, mas ela precisa ser desenvolvida. O pessoal gosta de ver o líder passando pãozinho com manteiga e tomando um cafezinho lá no meio do povo, lá no meio de uma indústria. Tá? Vamos pegar, tem vários exemplos de empresários nossos aqui nessas 13 organizações que tu falaste, que os caras chegam, pô, cadê o presidente? Não sei, opa, tá lá no meio do pessoal tomando um café, lá batendo papo, tá circulando. É este cara, e este cara que tá mudando a vida daqueles outros que estão lá. Tu sabes que quando deu a primeira crise, uma das crises em 2008 nos Estados Unidos, o Ram Charan lançou um livro chamado E Vale a Pena Se Encontrar, porque está esgotado, liderando em tempos de turbulência econômica. E o que tu estás falando, ele deu um nome para isso que chama-se inteligência de solo. O que é inteligência de solo? Inteligência de solo. O que é inteligência de solo? É exatamente a necessidade de um CEO, de um presidente, de um executivo, de um líder, de circular e estar aonde as coisas acontecem. Mas não é necessariamente só a fábrica, é o mercado também. Estar lá no cliente, viver o cliente, respirar o cliente. Claro que ele não vai passar o tempo todo lá, tá? Mas isso é muito importante. E aí, daí a importância de tu desenvolver o teu comportamento para essas coisas. Então tu tem o técnico, que é fundamental, mas tu precisa desenvolver o comportamento. O Senex vem em 2019 com muita coisa legal, muita coisa nova. Eu gostaria de convidar as pessoas para acessar o site. A gente está remodelando esse site, vai surgir muito produto e muita solução. E se tiver alguma solução que não esteja lá, a gente está aberto para conversar também. Porque, de novo, eu quero me posicionar, estamos nos posicionando como um hub de soluções.
Quem quiser entrar em contato com o Cenex... Quem quiser entrar em contato com o Cenex pode ser via nosso site, www.cenex.com.br. Se quiser entrar em contato comigo, pode ligar para mim, 51 99 189 4440, ou pelos telefones que estão no site, qualquer um dos nossos colaboradores lá vai poder atender com muito carinho, muito respeito e on demand. Amorim, sucesso nessa tua nova empreitada aí. E vou dizer uma coisa, Peopleware é uma coisa que sempre me fascinou. E a gente tem que facilitar para que novas lideranças, com essa cabeça menos mandona, tá? Menos de que eu sei tudo, saiam e sejam humildes o suficiente. Eu me lembro da historinha lá da banca de jornal na frente lá do prédio nos Estados Unidos. O cara foi lá, comprou o jornal, eu já contei isso várias vezes. Ficou aberto, né? Chegou pro cara, "Oi, bom dia, fulano", e o cara quieto lá. Dá o jornal, pegou o jornal, deixou a moeda e daí tá indo embora. "Até logo, fulano". Aí o assessor dele vem cá, "O senhor é o presidente da maior empresa dos Estados Unidos, vem aqui, o jornaleiro nem me cumprimenta, não diz nada, e o senhor cumprimenta ele". Eu não vou viver a minha vida em função da vida dele. Eu vou ser o que eu sou. Assim, dessa maneira. Essa é a realidade. Né? E eu acho que a sociedade precisa dessas novas lideranças que estejam mais no solo. No solo. É isso aí. E é para isso que o Cenex está aí e vai, a partir de 2019, tá para ajudar a sociedade e as corporações a fazer esse desenvolvimento, a buscar esse caminho, porque a gente precisa realmente formar líderes influenciadores, formar uma sociedade melhor, levar a nossa iniciativa privada para um outro momento e continuar essa jornada, porque eu acredito muito no nosso Brasil e nós temos um país excelente que pode e vem sendo construído pelas lideranças que já existiram e que vão chegar. Amorim, obrigado. Sempre bom estar contigo aqui. Até uma próxima. Obrigado a quem nos assiste. Sempre está aberta a tua cota gremista aqui. Tá bom. Até um próximo programa.